Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. A partir do capítulo 11, nós vamos fazer uma leitura bem comprida hoje, né? Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Mas é um texto fantástico. A partir do verso 1 diz o seguinte: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio delas, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, porque Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário de quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estiveram se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor. Isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, e sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó estava para morrer. Quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escolhido por seus pais, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo
e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. O que mais direi? Pois me faltará tempo se falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia prometido algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Pai eterno, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, porque ela sempre fala conosco, meu Deus. Usa, Senhor, a tua palavra nessa noite para levar fé àqueles que estão fracos, Pai, àqueles que estão sem orientação de Ti, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor use esse teu servo, Pai, para falar do teu nome e exclusivamente do teu nome, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, é que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Como é que está a sua fé nessa noite? Como é que anda a tua fé? Nós lemos aqui um texto fantástico, totalmente dedicado à fé, de 40 versículos e depois mais 3 do capítulo 12. E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre fé. O que é fé para você? Eu escrevi que aqui a fé não é esperança, e sim certeza das promessas que nos foram feitas por Deus. Fé não é possibilidade, é convicção nas palavras ou na palavra de Deus. E aí eu vou fazer mais algumas perguntas. A primeira delas: você acredita que Deus criou o mundo em 6 dias e não em 7? No 7 ele descansou, né, gente?
Você acredita? Sim. Está escrito. Né? Está escrito isso aí. Você acredita na história de Noé, que no meio de uma geração perversa, ouviu o chamado de Deus e construiu uma arca no meio do deserto, onde não chovia, para que parte da humanidade e os animais se salvassem? Você acredita em Moisés, que tirou o povo do Egito e que levou para uma terra prometida? Você acredita nos profetas que a Bíblia descreve? Você acredita em Isaías? Você acredita em Jeremias? Você acredita em Jonas? Você acredita naquelas histórias todas que a Bíblia conta para cada um de nós e que nós contamos para os nossos filhos? Você acredita nisso? Você acredita na promessa que um dia Deus fez para a humanidade de mandar aquele que salvaria a humanidade e a tiraria do pecado, seu Filho Jesus Cristo? Você acredita que Jesus é suficiente para tirar todo o pecado do mundo? Você acredita que a morte dele lá na cruz foi suficiente para salvar todo mundo por toda a eternidade de todo o pecado? Você acredita que o céu te espera? Ruas de ouro, um mar de cristal. Você acredita que Deus tem um lugar especial para você? Prontinho já. Sabe quando foi que ele fez? A Bíblia diz que antes da fundação dos mundos. E eu queria dar uma olhadinha nesse céu com você nessa noite. Porque se você acredita nele, lá naquele lugar tem algumas coisas importantes que você precisa saber. Porque é para lá que você vai. Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Todas as primeiras coisas já se passaram. Sabe aquelas doenças que o Márcio está orando aqui para que elas fossem embora? Que a Paula se referiu? Não existe mais nesse lugar. Os que estavam sentados sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que beber, aquele que vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no fogo de lago ardente, no lago de fogo ardente e enxofre, que é a segunda morte. Então viu dos 7 anjos que trazia 7 taças, cheias das 7 últimas pragas. Veio e me falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas, em cada porta um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, o nome dos 12 tribos dos filhos de Israel. Havia, pois, portas dos lados leste, havia 3 portas do lado leste, 3 do norte, 3 do sul e 3 do oeste.
Só vou parar um pedacinho aí, só para a gente... Irmãos, de qualquer parte do mundo as pessoas acessam o céu. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Não importa se você é judeu. Você não precisa ser judeu, você não precisa ser americano, você não precisa ser inglês para alcançar os céus. Aqui está dizendo que tem uma porta para todos os lados. Para que nós, os baianos aqui de São Paulo, tivéssemos acesso a ela. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro, como medida para medir a cidade, suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste, ele mediu 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também subiu, mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi santuário, pois seu santuário é o próprio Deus, Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem os que praticam abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, você tem fé para enxergar este lugar? A tua fé te faz enxergar o céu, não como uma possibilidade da parte de Deus, não como um presente que talvez por merecimento, por recompensa, por você ser um bom menino, por você agir bem aqui na terra, você receba de Deus, mas por cumprimento de uma promessa que Ele fez a todos quanto recebessem seu Filho como único e suficiente Salvador. Você consegue vislumbrar esse local como a sua morada celestial e eterna? Você consegue olhar para o céu e não esperar, mas ter certeza de que vai para lá? A fé nos faz ver isso. A fé nos faz enxergar isso. A fé nos faz ter certeza de que lá nós moraremos com Deus. E nessa cidade, nós nos encontraremos todos que creram no Cordeiro. E nós temos algumas coisas a aprender sobre este lugar, que farão com que a nossa fé aumente. A nossa fé que já nos permite olhar para ela e ter certeza de que vamos para lá, olhando para esse lugar, que a Bíblia nos mostra, nós podemos ter a nossa fé aumentada ainda mais. Em primeiro lugar, verso 3, no verso 3 diz o seguinte, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Você acredita que o autor do universo, que do nada trouxe à existência a vida, que em 6 dias fez cada coisa que existe no universo, que criou a gravidade para manter as coisas no lugar, que criou as galáxias para liberarem energia e produção de matéria-prima para tudo que existe, que o autor de cada partícula que existe no cosmos
que ninguém sabe o tamanho ainda, vai morar com você. Vai estar do seu lado. Vai conversar com você todo santo dia. Vem cá. Papai quer falar com você hoje. Você acredita nisso? Porque o céu vai ser assim. O céu não é local onde as pessoas ficam isoladas. O céu não é o local onde as pessoas ficam separadas. O céu não é o local onde Deus não está por perto. Mas o que caracteriza o céu é proximidade com Deus e familiaridade com Deus. Nós vamos estar próximos ao Pai e vamos ser filhos do Pai. João 14:3 o Márcio vai ler, João 12:26 o Rubens vai ler, e João 17:24 a Paula vai ler. Mas se eu vou preparar lugar para vocês, significa que eu vou retornar e levá-los a comigo, para que possas viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Pois. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Paula. Pai, meu desejo é que aqueles que me estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Vocês já se colocaram como pessoas onde se cumpre estes versículos? Vocês já olharam para esse versículo como Jesus fala que, Pai, o que me deste serão meus irmãos e serão teus filhos? Você já colocou o nome no lugar onde Jesus diz que todos os que me deste são filhos de Deus a partir daquele momento. A fé nos faz ver isso. A fé nos faz enxergar esses versículos que parecem soltos dentro da Bíblia, e ali nós nos sentimos agraciados por Deus, porque a nossa fé nos permite ver o céu, o Pai, o Filho e a nossa morada. Segundo, verso 4. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem enfermidade, nem nada. Nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Irmãos, a Bíblia fala que a nossa estadia aqui na terra, ela é breve e momentânea. 80 anos. Em 80 anos, né, a gente vai passar por muita coisa aqui. Alguns não vão chegar a isso, alguns vão passar. Mas todos nós, independente da idade que nós partimos, que nós morramos, temos uma vida difícil aqui na Terra. E por nossa vida, há uma ocorrência muito grande de fatos que nos faz perceber a fragilidade da vida aqui na Terra. E aí nós olhamos para o céu e Deus garante na sua palavra: no céu não vai ser assim não. O lugar é melhor do que aqui. O lugar é muito melhor do que esse aqui, porque lá eu vou eliminar tudo que causa mal à vida. Tudo que causa sofrimento aos meus filhos. Tudo aquilo que faz com que a tua atenção, por breves momentos, tire os olhos de Deus. Deus nos dará alegria lá no céu. É um lugar de alegria. A gente vai ler Salmos 30:11. Márcio vai ler. E foi o que fizeste. Transformaste o meu lamento selvagem em dança alegre. Olha isso, gente. E Davi está falando aqui da terra ainda. Imagina lá no céu, quando Deus mudar até isso que nós temos aqui, essa fé. Porque agora nós cremos no Deus invisível, no Deus que nós não vemos, no Deus que nós
Cremos com a mente. Mas lá no céu não vai ser assim. Deus estará a todo instante, todo momento, a toda oportunidade na nossa frente. Não haverá dores, não haverá doenças. A gente não vai mais precisar orar por ninguém lá, para que haja fim de enfermidade, porque Deus garante que quando entrarmos lá, todas essas coisas deixarão de existir. Verso 5. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Rapaz, se tem uma especialidade que Deus tem, é fazer novas todas as coisas, a cada momento. E Ele tem feito isso em nossas vidas, aqui na terra ainda. Nós cantamos um hino aqui que é tudo novo se fez, né? A gente canta bastante ele. Esse tudo novo se fez. Mas lá no céu, as novidades são muito maiores do que aqui na terra. Novo corpo, nova forma de ver Deus, nova forma de ver o universo. Eu disse que o universo, as pessoas ainda não se sabe o tamanho dele, de tão grande que ele é. Mas se imagine comigo lá no céu. Eu sou um dos caras mais curiosos para descobrir as coisas que existem nesse mundo. E eu vou dizer para você, Marcelão, constelação de Órion, tem um quásar novo lá, vamos conhecer? Irmão Manuel, nós vamos conhecer uma estrela dupla. Estrela dupla são quando duas estrelas giram no mesmo sistema solar, uma estrela binária. Vamos lá ver ela, como é que está funcionando lá? E nós vamos, porque já o nosso corpo foi transformado, ele é novo, e sobre ele repousam as características do corpo de Cristo lá, quando ressurreto. Deus fará tudo novo em nossas vidas, mas isso depende da nossa fé hoje aqui. Quinto lugar, quarto lugar, gente. Deus fala uma coisa fantástica sobre nós. Ele diz que nós seremos co-herdeiros com Cristo. Já se colocaram neste lugar? Deus pega as criaturas mais desprezíveis que existem no universo, que é o ser humano, e diz para ela: olha, meu filho não, minha criatura, se você crer em mim, eu te transformo em meu filho, e a partir disso, tudo que eu construí, que eu deixei para o meu filho unigênito, também é seu. Todo o universo será herdado por Cristo. Nós vemos isso claramente, versos 55 de Isaías. E ele diz: o universo será seu, Rubens, porque você é herdeiro com Cristo. Será seu, Semiel, porque você é herdeira com Cristo. Será de todos nós que confessamos Cristo como nosso único suficiente Salvador. O céu é este lugar, um lugar de fé. A fé daqueles que creram que Deus criou o universo, daqueles que creram que houveram profetas, que houve Moisés, que houve Noé. A fé daqueles que acreditam sem nunca ter uma prova material fora da Bíblia de que houveram pessoas do passado que olharam para o futuro e viram Cristo numa cruz. O céu é um lugar de fé, uma fé de 2000 anos que nos alcançou, de um personagem nascido num dos piores lugares do mundo, a Palestina, um lugar seco, que olhou para o futuro e disse: olha, esses aqui estão me vendo, e eles sabem o que eu faço, porque eu multiplico o pão, eu faço o coxo andar, o cego ver, surdo ouvir. Eu sempre troco esse negócio aí, né?
Sempre o cego está ouvindo e o surdo está vendo. Mas depois de vocês vai vir uma geração santa, que não verão nada disso, mas crerão em mim. Crerão em tudo que está no meu livro. E eu me sinto felizardo de pertencer a essa nação santa, pela fé. Pela fé em Cristo. Eu não sei quais foram as promessas que Deus fez para você. Eu não sei quais foram elas. Eu já falei de algumas. Já falei do céu. Eu já falei como é que vai ser lá. Mas eu sei que Deus conversa com você pessoalmente aí dentro do seu coração. E tem dito coisas para você que Ele faria com você aqui neste mundo. Eu não sei se Ele te prometeu que você seria um grande homem aqui, uma grande mulher. Eu não sei. E também não me interessa muito, porque o que me interessa é o que Ele falou comigo. Eu não sei se Ele disse para você que a tua família seria bendita em Cristo e alcançaria a salvação. Eu não sei se Ele já disse para você da tua enfermidade, que a graça dele te basta, porque se Ele não disse ainda, é porque Ele vai te curar. Eu não sei se os teus filhos estão fora do Evangelho e você está esperando o cumprimento da palavra. Eu não sei se você está desempregado e precisa do cumprimento da promessa de Deus. A última é o céu. Mas aqui na terra, é você e Ele. Como é que está a sua fé nessa noite? Você ainda tem fé nas coisas que Ele prometeu?